Estamos de volta com Ver Mais e a semana começou em alto astral, coisa boa. Tem você aqui comigo. 988-18-19-38. No nosso WhatsApp tem gente que mandou mensagem. Rodou então? Coloca aí na tela. O Dilor Zanella. Oi, Dilor querido. Gostaria de desejar um feliz aniversário para minha esposa Carla. Ô, Carla, hein? Ganhou uma homenagem do Dilor, que apagou as velhinhas na última sexta-feira, dia 14 de abril. Um abraço, Gio. Valeu, Dilor. Parabéns, querida. A Cleci, grande Cleci Beloli. Boa tarde, Gi. Tem um pé de ora pro nobis. Dá para fazer um bolinho, Cleci. Tem um espinho de doer o coração. Essa parte tu corta. A flor é lindíssima e faz muito bem à saúde. Cleci, muito obrigada, viu? Pelas dicas. É legal esse momento de interação, né? Bom, se você quiser ainda dá tempo, tá bom? Virando a página agora, vamos para o próximo assunto. Você já ouviu falar em psicofobia? Psicofobia é o preconceito contra as pessoas que apresentam transtornos e ou deficiências mentais. No último dia 12 foi celebrado o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. Eu tenho o prazer de receber no estúdio a psiquiatra Kellen Canceller Sequinel Reco. Boa tarde, seja bem-vinda a Ver Mais, hoje presencialmente. Presencialmente, finalmente, né, Gi? Obrigada pelo convite, sempre à disposição. Prefiro pessoalmente, a gente tem contato, graças. Tão bom, né? Agora vamos lá, doutora, por que é tão importante levantarmos esta bandeira? Isso, essa campanha de combate à psicofobia, ela é desenvolvida pela Associação Brasileira de Psiquiatria há pouco tempo, ela é uma novidade, vamos pensar assim, no mercado, desde 2014. A importância dela é justamente isso, de combater a estigmatização dos pacientes portadores de doença mental ou algum outro transtorno mental, né? A gente sempre fala como eles são vítimas, né, pela sociedade, estigmatizados, sofrem preconceitos. Então foi muito importante essa campanha, ela vem sendo muito importante para justamente combater esses maus tratos, vamos pensar assim, ao portador de doença mental. O que caracteriza a psicofobia? Eu acho legal a gente deixar claro assim. O que você percebe? Qual é o tipo de atitude que as pessoas têm preconceituosas? Vale a pena até falar um pouquinho da palavra, né, psicofobia, porque às vezes tem pessoas que estão conhecendo hoje essa palavra. Que na verdade, se a gente for pensar, psicofobia viria algo de medo da mente, né? Mas não é bem esse entendimento. É o mesmo entendimento, por exemplo, que se tem de homofobia, né, de xenofobia. Então vem isso, de psicofobia, essa questão do preconceito, né? E o que é o preconceito, né? Não é um medo das pessoas que têm transtorno mental, mas é realmente assim, excluir a pessoa que tem algum transtorno mental, falar coisas deselegantes, coisas desagradáveis, né? A gente vê exemplos às vezes de não vamos confiar nessa pessoa porque ela tem transtorno bipolar, ou não vamos dar tal emprego para essa pessoa porque ela tem um quadro depressivo, ou ainda em crianças, não vamos convidar essa criança porque ela é autista, né? Ou até mesmo assim, não, ninguém foi na minha festa porque eu tenho autismo, né? Então assim, são coisas no dia a dia que a gente às vezes detecta nos pequenos detalhes, né? Ou para um paciente depressivo, quem tem transtorno depressivo já vivenciou muito isso, né? De as pessoas ao redor chamando, vamos, ânimo, tu só precisa de te esforçar. Mas como que uma pessoa, eu ia dar esse exemplo agora, né? Que é da depressão, né? Que as pessoas não acreditam, né? Acham, mas como que é depressiva? Tem namorado, tem família, tem dinheiro, tem casamento, enfim. Começa a dizer e gente não entende. Isso é um tipo também de psicofobia, né, doutora? Isso é um tipo de psicofobia porque isso estigmatiza mais ainda aquela pessoa. É muito frequente a gente ver na nossa clínica isso. A pessoa chega e diz assim, mas eu não entendo por que eu tenho depressão se eu tenho tudo, né? Eu tenho saúde, eu tenho uma casa boa, eu tenho condições financeiras, eu tenho uma família, mas por que eu sou acometida com essa doença? Então, se na sociedade, se na família as pessoas a julgam por causa disso ou a criticam, isso só aumenta esse sentimento ruim que a pessoa tem. E eu ia te perguntar também, né, se pode agravar ainda mais a situação de saúde mental do paciente. Isso. O combate ao estigma, ele vem justamente para isso, assim, porque uma pessoa que sofre preconceito na sociedade
por ter algum transtorno mental, por ter uma doença mental, aumenta o risco de suicídio dessa pessoa, né? Aumenta o risco de ela não procurar ajuda, de ela não procurar o tratamento. E vamos pensar num caso de um paciente depressivo, ele pode realmente se isolar mais ainda e isso agravar mais a doença dele. Então é importante combater isso para que a gente possa ajudar essas pessoas a procurar o tratamento adequado e recuperar-se o mais rápido possível. Ultimamente a gente tem falado muito sobre a questão de saúde mental, né? A gente, coincidentemente, infelizmente antes da tragédia de Blumenau, né, na creche, a gente tinha entrevistado um psicólogo aqui sobre isso, sobre o bullying, sobre a questão de olhar para os jovens. Depois a gente trouxe uma outra profissional da área da saúde mental também para falar, né, do que leva, né, uma pessoa que sofre bullying até cometer assassinato. E eu acho que a psicofobia, dentro desse processo todo, a gente buscar essa prevenção de saúde mental, é importante ela ser extinguida também, acabar com esse preconceito, porque deve ser um catalisador também nessas horas, né, Kellen? Sim, e acabam sempre associando, né? Isso é muito comum a gente escutar quando acontece algum caso de comoção pública, associar, ele era um doente mental ou tinha um transtorno mental e fazer uma associação, que pode existir, mas não é uma coisa generalizada, né? Porque aí acaba, às vezes, perpetuando para uma pessoa que não tem nenhuma tendência a ser criminosa ou algo assim, né? E como é que faz para mudar essa cultura, né? Porque assim, a gente está falando, a gente tem que falar e nós vamos falar para acabar com isso. Mas na sua avaliação, o que vai fazer com que a psicofobia acabe? Isso, eu acho que é da mesma forma que foi feito muito esse trabalho, ou vem sendo feito muito esse trabalho com relação à campanha de combate ao suicídio, né, que acontece lá em setembro dos anos, né, é realmente continuar falando, tendo espaços para falar sobre isso, né, mostrando para as pessoas de casa a importância, né, de um diagnóstico, de se tens um familiar, alguém em casa, um vizinho, um amigo que está passando por algum problema, por algum sofrimento, né, não é o problema, é o sofrimento, de identificar aquilo ali e oferecer ajuda para essa pessoa, né? Então, quanto mais a gente puder falar sobre isso, mostrar que isso faz parte do nosso dia a dia, que isso está na nossa realidade, é uma das formas de a gente ajudar a combater a psicofobia. Nós temos que falar, nós temos que mudar. Existe até uma lei, viu? Né, que está prevendo crime, né, com relação à psicofobia, né, que foi, como a doutora falou, é algo novo. O dia 12 de abril, que foi semana passada, justamente em conta do dia do aniversário de Chico Anísio, que era uma pessoa que lutou, se você não sabia, mais de 20 anos de depressão, né? Isso. E a data do aniversário dele foi semana passada, dia 12 de abril, por isso essa data de lembrar, né? Essa data foi marcada, né? O Chico Anísio foi fundamental nesse processo dessa campanha, porque ele foi um que abriu, né, espaço para dizer assim, ainda tem uma frase dele muito célebre na psiquiatria, que ele diz assim, se não fosse o tratamento da depressão, eu não tinha criado 20% do que ele criou, vamos dizer, do que foi o Chico Anísio. Né? Ou seja, ele era acometido por uma depressão muito grave, mas buscava ajuda, buscava tratamento e conseguiu melhorar. Doutora, foi um prazer. No assunto, a gente tinha muito mais assunto, mas passa rápido, né, gente? Quando é bom, passa assim, né? Denuncie, tá? Se você vê preconceito, né? Se você vivenciar alguma situação, denuncie mesmo, gente. É crime, enfim, não pode. E a gente vai voltar a falar no assunto sempre. Kellen Cancellieri, Sequinel Reco, muito obrigada e volte sempre. Obrigada, Gi, sempre à disposição. Começamos a semana bem, né, gente? Muito obrigada pela sua companhia. Acabou o programa amanhã, 1h20 da tarde. Tem mais, com atrações assim, ó. Muitas. Beijo no coração. Tchau, tchau.